Ele lutou com a população durante os 21 anos da ditadura militar e ficou ao lado do povo o tempo todo nessa luta para a conquista da liberdade. Entrou em fábricas como um trabalhador comum para evangelizar e por isso era chamado de padre operário. Estamos falando do padre José Marrom. Como já deu para perceber, foram vários legados deixados pelo religioso. Mas não para por aí. Vamos conferir. Companheiro, solidário, honesto, amigo dos mais necessitados. Assim é lembrado João José Rogério Maria Mahon, ou popularmente Padre José Mahon. Ele nasceu em 8 de novembro de 1926, na cidade de Roubaix, na França. Aos 12 anos, fugiu do local com a família para o sul da Britânia, quando estourou a Segunda Guerra Mundial. Foram dias difíceis, mas juntos conseguiram superar aquele momento. Nós fomos no sul da Britânia, numa aldeia onde passamos os anos de guerra. Só que eu tinha 14 anos, depois teve que continuar os estudos, então eu fui numa escola como interno, longe. Eu voltava em casa a cada 3 meses, porque não tinha conduções, não tinha trem, não tinha ônibus. E foi lá que eu decidi entrar no seminário. Padre José Mahon estudou filosofia e nessa época conheceu os Filhos da Caridade, que eram uma espécie de família que trabalhavam na evangelização da periferia das grandes cidades, o que mudou toda a trajetória de vida dele. Viveu por 10 anos nos arredores de Paris, até que recebeu o convite de vir para o Brasil. Na época, a Irmandade queria mandar mais padres para atuar junto aos operários do ABC Paulista. Ele foi recebido por Dom Jorge Marcos de Oliveira, primeiro bispo diocesano, sendo encaminhado com outros Filhos da Caridade à paróquia Santa Terezinha, em Santo André, São Paulo. Eu vim, sem conhecer, vim com outro, se chama Pedro, depois veio o Roberto, e ficamos nós 3, e o Dom Jorge nos acolheu. Dom Jorge sempre foi tido como o bispo dos operários. Ele tomou atitude a favor dos trabalhadores numa grande greve na roda química, em Santo André. A história de Padre Mahon no Brasil vai muito além da vida sacerdotal, que viveu com muita simplicidade. Ele participou ativamente junto à população durante 21 anos da ditadura militar e ficou ao lado do povo na luta para reconquistar a liberdade. Entrou em fábricas como um trabalhador comum para evangelizar e, por isso, era chamado de padre operário. Fui o primeiro a ir trabalhar como operário na indústria Vilares, em São Bernardo. Hoje tem um Carrefour no lugar, mudaram de lugar. E fiquei lá em 64, na época da Revolução, mas eu ia lá para conviver com os operários. Foi muito bom, porque primeiro eu queria entrar sem ser conhecido. Mas eu fui reconhecido no primeiro dia que eu cheguei. Tem um que veio perto de mim. Ele falou: o que o senhor está fazendo aqui? Eu falei: estou trabalhando. Ah, mas o senhor é padre? Eu falei: quem te falou que... O senhor celebrou o casamento da minha irmã. Aí estava perdido. Aqui no Brasil, Padre Mahon viveu por mais de 5 décadas. Ele criou diversos programas sociais e lutou pelos direitos das famílias de Santo André, cidade da região metropolitana de São Paulo. O religioso enfrentou polícia, políticos e até juízes para defender o povo e também a liberdade. O dom precioso, maior que Deus fez à humanidade é o dom da liberdade. Porque com a liberdade podemos organizar a família, a educação, a saúde, a sociedade. Então, a ditadura tirava do povo a liberdade.
Padre Maon deixou um legado de fé inestimável. Além da luta junto à população, o sacerdote ajudou a construir a Igreja São Felipe, inaugurada em 1973. Também criou as comunidades Santa Lídia e Santa Rosa de Lima, todas no estado de São Paulo. Em 2016, ele voltou para a França, terra natal dele. Naquela época, lutava contra a leucemia. No dia 15 de maio de 2018, aos 92 anos, o religioso morreu.